esse carimbó. Fala, meus queridos, tudo bom? Estamos diretamente do Expo Center Norte, Expo Favela Innovation Brasil. A gente está vivendo uma experiência super bacana. Expo Favela Pará presente aqui. Estou recebendo aqui nesse estúdio do Sampa Cash, uma iniciativa muito bacana que vocês precisam conhecer. Nosso querido secretário de Estado de Turismo do Estado do Pará, Eduardo, bem-vindo. Presidente nacional da CUFA, Kaline. Nosso produtor executivo da Expo Favela Pará, Daniel Noel. Queria começar falando com o secretário sobre essa experiência, né? Acho que é a minha primeira vez também na Expo Nacional, apesar de já ter trabalhado em 2 produções no Pará. Queria as suas impressões dessa experiência de estar aqui em São Paulo, ver esses empreendimentos e, em especial, os empreendimentos do Pará. 5 mulheres que estiveram aqui e uma na etapa nacional agora que foi classificada. Bem, eu quero dizer da alegria, né, de estar aqui, de participar desse evento, de mostrar as potencialidades do nosso estado, de convidar as pessoas para visitarem o estado do Pará, falar também sobre nossa economia, o turismo sustentável, falar sobre economia inclusiva, falar sobre a nossa bioeconomia, que é a forma que na verdade, se materializa verdadeiramente esse turismo sustentável, é a forma que a gente tem de trazer benefício à nossa população, preservando o meio ambiente, preservando a floresta em pé. Hoje a nossa logomarca do turismo, do Visit Pará, ela é muito enfática, ela fala Viva a Amazônia Viva. Então, é a Amazônia que a gente vai aplaudir, ela viva. Ninguém quer a floresta sendo devastada, sendo incendiada. Nós queremos preservar a floresta, mas temos que pensar, acima de tudo, que temos na Amazônia 30 milhões de pessoas que vivem e necessitam buscar uma renda para manter as suas famílias, manter o seu sustento do dia a dia. E esse é o grande desafio. Então, estar aqui, mostrar, ver que tivemos entre as 10 finalistas, 2 do estado do Pará, é fantástico. Agradecer a oportunidade, agradecer de estar aqui e presenciar aqui a Turiash, da nossa querida Natália, recebeu, foi selecionada para participar desse reality que vai dar visibilidade para o estado durante um mês inteiro na Rede Globo, no programa É do Pará. É do Pará. É um reality. É de casa. O programa é de casa. E isso para a gente é uma satisfação e, acima de tudo, saber que é uma pessoa que é uma lutadora, como muitas que a gente tem, que faz uma economia criativa, uma economia de baixo impacto, uma economia que gera renda para as comunidades tradicionais. E é isso. Eu acho que esse network aqui, que faz com que a gente conheça várias realidades, faz com que a gente aprenda muito. E eu acredito que o estado do Pará não vai estar presente apenas neste ano, vai estar presente também nos próximos anos vindouros. E a gente fica muito feliz de estar aqui. A Natália, que representa aí também outras mulheres, empreendedoras que estão naquela região do Rio Arapiuns. A presidente Kaline ainda não foi lá na nossa região, Santarém, mas o Rio Arapiuns é um rio com o turismo de base comunitária é muito forte, e as mulheres, elas são as lideranças. Eu diria sempre, eu sempre digo, os homens do Arapiuns, eles são coadjuvantes, porque todas as grandes lideranças são mulheres e elas vêm se destacando. Eu queria que você falasse disso, Kaline, dessa importância desse empreendedorismo nas comunidades, nas periferias, nas favelas, que muitas vezes é protagonizado pelas mulheres, que entendem, já administram as casas normalmente, mas vão muito além, com muitas ideias. A criatividade pulsa desses territórios. Primeiro, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, o secretário, e todo mundo que vai nos escutar, que está nos escutando. Enfim,
O Data Favela fez uma pesquisa há um tempo atrás, eu não vou me lembrar dos dados precisos, mas havia uma porcentagem significativa de mulheres que eram lideranças em territórios vulneráveis, e quando essas mulheres atuavam como liderança, esses territórios tinham melhores indicativos em relação à segurança alimentar, em relação à oportunidade para o coletivo. Isso é o reflexo do que a gente vive nos territórios de favela, né? As mulheres, elas têm eu não vou falar vocação, isso não é vocação. A sociedade acaba impulsionando as mulheres para esse lugar do cuidado, né? Do cuidado dos mais vulneráveis, as crianças, os idosos. Elas muitas vezes são arrimo de família, são as pessoas que gerenciam os recursos, e elas precisam fazer com que esse recurso dure o ano todo, o mês todo. E aí vem o empreendedorismo dessa base popular, dessa base periférica, que muitas vezes é um empreendedorismo compulsório, né? Não é um empreendedorismo que a pessoa nasce empreendedora ou herda de uma família de empresários, e ela aí passa a ser empresária também, empreendedora, porque tem ali um negócio na família. Mas muitas vezes porque não tem oportunidade no mercado de trabalho formal, e ela precisa empreender de alguma maneira para poder sobreviver, né? Se sustentar a sua família. E as mulheres acabam ficando muito, né, dentro desse circuito. Elas são vítimas de uma condição socioeconômica que as empurra para esse lugar, e como muitas vezes a gente vê dentro das comunidades, das periferias, elas acabam criando muitas estratégias, né? Criando muitas tecnologias sociais, trazendo soluções para dores do cotidiano, e com isso modificando muitas vezes a sua realidade, a realidade da sua comunidade, da sua família. Isso a gente acaba encontrando dentro desse ecossistema da Expo Favela. A gente hoje teve aí o resultado do Top 10, e você vê que majoritariamente são mulheres. Isso não é uma coisa intencional, isso é o reflexo também da presença feminina maciça nas etapas estaduais, tanto que do Pará vieram 5 mulheres, né? Imagino que isso seja o reflexo também do número de inscrições que tiveram no estado do Pará. Nos outros estados a gente também percebe esse número elevado da participação feminina. Isso também é um reflexo de que o mercado de trabalho formal muitas vezes é muito mais inacessível para as mulheres, né? Porque tem filhos, porque tem outras condições socioeconômicas que acabam afastando essas mulheres do mercado de trabalho, apesar de que a qualificação profissional delas é superior, segundo os dados, mas essa é a realidade que a gente tem enfrentado, e as mulheres têm transformado isso num ativo, né, e buscado soluções. Agora, claro, não basta só a força de vontade delas para que alguma coisa aconteça, porque, de fato, elas têm força de vontade, elas têm criatividade, elas têm iniciativa, elas têm dedicação, elas têm empenho, mas precisa que haja esse movimento do poder público, né, de trazer oportunidade, investimento, a iniciativa privada com sua responsabilidade social, as organizações sociais como a CUFA, organizando essa demanda e trazendo essas pautas de forma qualificada para que as gestões públicas consigam formatar políticas públicas efetivas, e com isso a gente promova mais oportunidade para todo mundo. Não sei se você ouviu, no finalzinho do painel você falou sobre voltar ao Pará, mas o Noel fez um convite para você que eu acho que você não ouviu. E aí eu vou dizer agora, Noel, faça o convite para presidente. Naquele momento, quando você disse quando eu vou parar, eu já falei quando, em maio de 2026. Pois está na agenda, que é quando já vai ter a nossa próxima Expo Favela Pará. Já vai ser em maio? Meninos, vocês estão muito, muito organizados. Vocês já têm a data, e no primeiro semestre vocês estão arrasando, meu Deus. O nosso lema é qual, Noel? Qual deles? O bonde não para. O bonde não para. O bonde não para é a nossa trilha sonora. Por isso vocês levaram o MVP esse ano, né? Isso. Pois é, gente, eu recebi o convite de vocês esse ano. Eu jamais teria recusado se não fosse por uma questão de ordem familiar. Mas minha filha tinha uma cirurgia marcada, a gente não sabia a data ainda, e quando saiu a data, dia 14 de outubro, era uma cirurgia que ela precisaria de um tempo bastante considerável de recuperação, e é uma cirurgia que a gente fazia anos que a gente aguardava, né? Eu falei, Noel, eu não negaria você se não fosse algo realmente muito importante, mas com o coração assim apertadíssimo, porque todas as vezes que eu fui para algum estado do norte, eu falei isso no meu painel, e isso é muito verdade, assim, eu não preciso estar rasgando seda para vocês, nem nada disso, mas eu me senti pisando num Brasil mais brasileiro, sabe, assim, mais verdadeiro, mais raiz, mais original, mais originário.
E isso é muito verdade. Eu não sei, vocês não têm como perceber isso que eu estou falando, porque vocês estão lá. Talvez vocês sintam algum impacto ao ir para o Nordeste ou ir para outra região do Brasil, mas quando eu estive no Norte, em todos os estados que eu tive a oportunidade de ir, eu senti essa energia e eu me emocionei muito. Então, não é só o lugar, o chão, são as pessoas, é a cultura, sabe? São as tradições, é tudo aquilo que vocês fazem e que é muito único e muito brasileiro e muito verdadeiro e que o Brasil precisa ver, conhecer, reconhecer, enaltecer, sabe? Porque é nosso, né? Somos nós. Queria falar com o Noel também sobre esses desafios, né? Terceiro ano produzindo a Expo Favela no estado do Pará. A gente sabe, enquanto produção de evento, as dificuldades logísticas que a gente tem. A gente enfrentou esse ano essa questão das passagens aéreas, né? O efeito COP elevou os preços das passagens, inclusive para Santarém. Então a gente até brinca, né? Passagem que custa R$10 mil passaram para 60. Isso acaba inviabilizando, dificultando para a gente, por exemplo, trazer uma grande quantidade de convidados externos, né? Mas a gente soube seguir caminhos e eu queria que você falasse sobre isso. E das parcerias também, como a Secretaria de Estado de Turismo, outras secretarias, como a Secretaria Municipal de Cultura de Santarém também, que deram apoio. E uma junção de pessoas, né, de espíritos bons para fazer com que o evento dê certo. De fato, a Expo sai porque é uma construção coletiva onde a gente traz vários protagonistas, né, dos territórios e também traz aí a iniciativa privada, a iniciativa pública. A gente, na Amazônia como um todo, a gente tem uma dificuldade gigante de se locomover. A maneira mais fácil é via aérea e aí talvez as empresas entenderam que ali estava o grande filão para que eles nos deixassem refém. Porque o nicho dos eventos sofre muito na região norte, né? Você imagina, passagens, 16 convidados que nós tínhamos, que custava R$22 mil, e esperando a entrada dos patrocinadores, a gente foi demorando a comprar essas passagens. Quando estava um mês antes do evento, de 22 mil foi para R$120 mil as passagens, né? Então a gente já teve que fazer algumas modificações com convidados mais parceiros, a gente conversou com eles. Algumas atrações que a gente já havia confirmado foi graças também ao Poder Público. A Assembleia Legislativa do Pará assumiu as passagens do MVBio, né? Eram 7 pessoas ali, que você imagina, foi para R$60 mil, 7 passagens. A gente teria cancelado se não fosse ajuda. E é impossível a gente tentar fazer um evento de magnitude sozinhos, né? A Secretaria de Turismo tem nos dado esse apoio nos 3 anos e não foi diferente agora. Quero te agradecer, Eduardo, aí, que a sua secretaria, através do seu adjunto, Lucas, foi fenomenal, nos recebeu muito bem, nos tratou como realmente parceiros, ligava, independente do horário, ele atendia, e que a gente possa aumentar esse apoio para que a gente ande realmente ali de mãos dadas, né, abraçados, para que a gente faça esse impacto. Dos 3 eventos que nós fizemos, ao levar ali para Santarém, que é a segunda cidade mais importante do Pará, uma cidade aí de quase 400 mil habitantes, os nossos números foram maiores do que as 2 primeiras Expo. Então, já há uma crescente desde o primeiro ano e nossos números assim foram gigantescos. Quase 7 milhões de visualizações nas nossas redes sociais, número de inscritos. A gente teve 600 inscritos para fazer a seleção dos 100 e os nossos números foram gigantes. Foram mais de 12 mil pessoas por dia indo visitar ali as programações, os empreendedores. E o estado é muito gigante, né? Quando nós fazemos em Belém, Belém, região metropolitana, é onde os empreendedores conseguem chegar ali no evento. Os mais distantes, a gente acaba chamando a lista seguinte, porque eles acabam desistindo, porque eles não têm condições. O evento também a gente constrói ele na luta de colaboração, a gente tenta aprovar nas leis de incentivo. É um desafio, né? É um evento que ele só sai realmente por conta de parcerias. A parceria com a Rede Globo. Se a gente fosse somar o que a TV Tapajós e a TV Liberal nos deu de mídia dos VTs, daria mais de R$700 mil. E eles nos ajudaram muito, fizeram o evento assim ser gigante. Então, se não houvesse essa parceria, a gente realmente ia só todo ano só dizendo até a próxima, mas estamos aí há 3 anos realizando um evento que já é uma marca que está no top of minds aí das mentes paraenses. A gente passa na rua e a nossa trilha sonora todos os anos é o Bonde Não Para,
E quando a gente passa na rua, pessoas que veem, qualquer pessoa que está envolvida na Expo, o bonde não para, gente que não sabe nem o restante da música, mas já gravou Mas o bordão o já refrão, tá. então Ficou já viral. ficou, algo viral. Então, continuamos seguindo nessa luta para que 2026 a gente consiga fazer cada vez um evento maior. Meu secretário interceda por nós junto ao nosso governador Helder Barbalho, para que a gente... Sempre. Eu quero, Daniel, parabenizar toda a equipe, todos que fazem a Expo Favela. Dizer que esse ano foi efetivamente um ano atípico, né? Um ano que tivemos o evento da COP, e isso gerou um fluxo muito grande de pessoas para o Estado, e o custo das passagens, lógico que são proporcionais à oferta e à procura, mercado. Mas trabalhamos para aumentar o número de voos. A malha aérea hoje de Belém, ela teve uma conectividade muito grande com outros estados, com hubs importantes como aqui, Guarulhos, Recife e Brasília. Aumentamos as conexões e também conexões internacionais. Tivemos a oportunidade de aumentar o número de voos internacionais. Hoje temos voo direto Belém-Bogotá. Bogotá, que é um aeroporto, que é o aeroporto de Eldorado, que é um dos maiores hubs da América Latina. E de Bogotá você pode ir para 30 países, 30 cidades dos Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para o Caribe, pode ir para a América do Sul também. Temos um voo novo Belém-Miami e já existia um voo Belém-Fort Lauderdale. Então temos 2 voos diretos, temos voo para Suriname, voo para Cayena, voo para Lisboa, né? Todos esses voos melhoraram efetivamente a conectividade de Belém, e é a forma que a gente tem de, mais tarde, realmente aproveitar o legado deixado pelo evento da COP, que está efetivamente no turismo, e essa malha aérea ela é fundamental para a gente. A gente não pode ter todo o trabalho, criar as oportunidades e não reforçar a malha aérea. Então, reforçamos a malha aérea, criamos essas conexões. E também temos um dever de casa, que é reduzir o valor das passagens. O valor ainda é muito, muito alto, mas isso se dá devido ao aumento do fluxo de turista no nosso estado. E completando aqui a nossa presidente, que comentou sobre o diferencial de Belém, e eu falei isso no palco hoje, que Belém, a alma do nosso turismo está na nossa cultura, está na identidade do paraense, está na nossa gastronomia rica, está na nossa religiosidade, no Círio de Nazaré, que é o momento da alta estação do estado, do turismo do estado do Pará, está nas danças, está no carimbó, está nas nossas lendas, como a lenda do Curupira, que foi o garoto propaganda aí do evento da COP. Então, a nossa cultura é uma cultura rica, foi construída ao longo do tempo. Temos muitos povos que contribuíram com a formação da cultura do paraense. Temos ciclos econômicos que foram importantes, como o ciclo da borracha. Hoje temos arquiteturas muito ricas, arquiteturas de prédios muito ricos, como o Teatro da Paz, como o Mercado de São Brás, como o próprio Ver o Peso. Então, hoje temos muito para mostrar. E Belém, o estado do Pará, na verdade, não é só um turismo de cultura, pode ser também um turismo de praia e sol, né? Temos próximo de Belém a cidade de Mosqueiro, que tem praias de água doce lindíssimas. Temos a praia de Salinas, que fica a 2 horas de Belém, 2 horas e meia, que também é lindíssima, que vale a pena visitar. Então, acho que nós temos muito a oferecer e acreditamos nessa matriz econômica que é gerada através do turismo.
O Estado investiu e o Estado, não tenho dúvida que vai colher os frutos disso. Nós ficamos alegres de estar aqui com vocês e cada vez mais divulgar o nosso Estado e mostrar e sempre convidar as pessoas para conhecerem o Estado do Pará. E esse ano, presidente e secretário, aconteceu um movimento, eu diria, a nossa região recebeu ali o MV Bill, o Ed Rock, que são atrações que elas também participam de painéis, mas vão ter um momento deles de show, né? E esse foi um momento inédito para pessoas da região, porque assim, para e pensa, alguém lá de Mojuí dos Campos, que é uma cidade próxima, alguém lá de Oriximiná, que é a minha cidade, não teria acesso a esses artistas, ou se tivesse, precisaria ir para a capital, para Belém, que aí a logística fica mais complicada. Então eles estavam em Santarém. Então a gente teve uma presença muito grande de pessoas da região, dos 20 municípios que estão em torno ali do Baixo Amazonas, que se deslocaram para estar na programação da Expo e também participar da programação. Além disso, a gente trouxe também muitos painelistas, né? A gente teve mais de 160 painelistas que eram desses territórios, como o primeiro quilombo titulado do Brasil, que acabou de fazer aniversário agora, né? Boa Vista, lá em Oriximiná. Então, assim, isso foi muito importante para a gente ter uma noção. Só para vocês terem uma ideia, a gente começou a receber perguntas nas redes da Expo sobre hospedagem, sobre alimentação, e aí nós desenvolvemos um guia, vamos chamar de um guia de sobrevivência em Santarém, com dicas de restaurantes, hamburguerias, cervejarias, etc., que também faz parte desse contexto turístico, né? Então, o turismo de evento, ele movimenta toda uma cadeia, né? Então, a gente viu isso. Porque em Belém, por causa do fluxo, a gente não conseguia ver. Como a demanda estava no interior, estava numa cidade menor, as pessoas começaram a perguntar e a gente falou, opa, abriu uma janela de possibilidades aí. O evento ele tem um interesse muito grande pelos artistas, pelos painéis, pela possibilidade de network. Acho que isso é bem importante registrar. Noel, fala para a Carinha falar. Estou contemplada. Noel, fala para a gente dessa questão de trazer esses empreendedores, estar com os empreendedores aqui em São Paulo. Eu acho que a gente viveu esses 2 dias de muita emoção. A gente conseguia ver isso nas empreendedoras do Pará que estiveram aqui. E a gente deu mais atenção para elas, obviamente. Mas eu imagino que isso aconteça com todos os estados. Mas que a gente está falando de realização de sonhos de pessoas que talvez nunca se imaginaram num evento nacional, num palco, com tantas pessoas. Né? É um espaço de visibilidade. Vir para São Paulo tem esse... Assim como ir para a capital, né? A gente está indo para um lugar onde tem muitas informações, muitas oportunidades. Eu acho que isso é uma realização de sonho para esses empreendedores, né? Sem dúvida. A gente sempre, todos os anos, a gente recebe assim relatos extremamente emocionantes. Eu estava muito emocionado quando subi o Pará, porque não é só porque eu faço o evento, eu quero meu evento representado, mas eu fico imaginando o quanto essas pessoas, quando vai a Santarém do interior, a Turiarte, a Natália é de uma comunidade ribeirinha. Quando ela vai a Santarém, ela já se sente uma vitoriosa, porque na Amazônia ali como um todo, regiões periféricas, quando você acha que você não pode estar num espaço e você tem acesso a ele, você já começa a contar grandes vitórias históricas da sua vida. Então, a Natália estava muito emocionada porque ela estava lá em Santarém, foi uma das 100 selecionadas, dentre 600 iniciativas, mais de 600. Então, ela já estava muito emocionada lá em Santarém. Com a vinda para cá, mais ainda, a pessoa está... Primeira viagem dela fora do estado. Então, para muitas pessoas, às vezes, mais uma viagem, mais uma participação. Para ela, é a realização de um sonho. Para muitas empreendedores e empreendedoras dali do norte, de comunidades, de territórios, só o simples fato de você ir participar, você já está realizando sonhos. Olha onde eu cheguei com o meu trabalho. É o que a maioria fala. Nossa, nunca imaginei na minha vida que eu estaria participando de um evento como esse, indo para uma cidade. E aí você imagina, então, quando ela foi anunciada para subir ao palco, a emoção, assim, 100%. As outras empreendedoras, no mesmo momento que ela foi anunciada, já viraram para ela gritando e comemorando, ao invés de se lamentarem por não serem elas. Então, você vê o diferencial dos empreendedores, principalmente de territórios, né? Que tem uma sensibilidade, uma percepção coletiva maior. Então, todas muito felizes indo lá, parabenizá-la. Eu estou muito feliz com a entrega que nós fizemos, né? Esse acompanhamento que a gente está fazendo com elas até aqui.
feliz que temos um secretário de governo interessado em participar e vir acompanhar. O Eduardo é um secretário que tem uma agenda gigantesca e ele parou o tempo dele, a gente sabe que foi bem em cima, né, Kaline? E mesmo assim, ele tinha 1000 motivos para falar, poxa, mas ele pegou, deu um jeito, se movimentou rápido, já confirmou com a gente. E esse interesse para a gente é interessante para que a gente faça novas construções. Porque você estando aqui e vendo de perto, né, vendo, ouvindo o que é isso daqui, o quanto isso transforma vidas de pessoas que não querem viver mais de assistencialismo, né? Eles querem o protagonista, estar nos espaços onde os grandes estão, né? E é isso que está acontecendo, e é isso que a Expo Favela tem trazido para a trilha. Então, o meu sentimento assim é de gratidão a tudo, a Deus, ao universo. Sonho realizado é estar trabalhando com a CUFA. A Kaline, ela tá na minha lista de mulheres que eu mais admiro na vida inteira. É uma mulher incrível, fantástica, sempre também super atarefada, mas se você vai lá tirar uma dúvida com ela, ela vai lá e vai te dar a atenção necessária para o assunto que você está pedindo. Então, ela é alguém que eu carrego no coração aqui na minha trajetória. Quando eu pedi dicas sobre a produção de um evento, de uma organização que eu estava chegando naquele momento, há 3 anos atrás, ela sempre foi muito solícita. E gratidão aqui, quero deixar registrado publicamente o amor e o carinho que eu tenho pela sua vida. Ah, querido, eu que agradeço. Dá tempo de fazer só duas observações, assim. Um é que eu acho muito necessária essa sua colocação sobre a agenda do secretário, porque quando eu falo assim, olha, são gestores públicos, as gestões públicas são feitas por pessoas, e essas pessoas elas podem ou não ser humanizadas, sensibilizadas, enfim, ter compromisso com as suas pautas e tudo mais. É muito fácil despachar do gabinete, secretário, é muito fácil. Vir aqui não é. Então, assim, faço minhas as palavras do Daniel. Parabéns pela iniciativa, gratidão pela disponibilidade, porque é importante que o gestor público se atravesse pela realidade do cotidiano das pessoas para o qual ele trabalha. Isso realmente é importante. E uma outra observação que eu queria fazer é que eu digo para todos os empreendedores que eu tenho a oportunidade, a Expo ela tem 2 caminhos. Ela tem um caminho reto, que é o do top 10, que é o do reality show, que é o do vencedor, que vai ser uma pessoa vai vencer o final, né? E é uma linha reta, e as pessoas têm que vir para cá mesmo, é uma competição, elas têm que estar sabendo disso, e elas têm que olhar para frente e buscar esse objetivo. Mas também é uma linha absolutamente enviesada, que você precisa olhar para todos os lados, porque a todo momento você tem uma oportunidade, a todo momento você tem um atravessamento. É do momento em que você vai no site da Escola de Negócios da Favela, fazer sua inscrição, que não é uma inscrição qualquer, é praticamente uma anamnese sobre o seu negócio, que você nem sequer percebe, mas você está fazendo uma imersão sobre a sua jornada empreendedora e identificando o que você é, porque a gente, diferentemente de outros eventos, a gente faz uma busca ativa desse empreendedor. Então, nem sempre a gente está trazendo para cá quem já se enxerga como empreendedor. Às vezes, essa pessoa se descobre empreendedora no percurso. E aí, a Escola de Negócios dá toda a mentoria. Às vezes, os estados se organizam e, para além da Escola de Negócios, capta parceiros localmente e leva mais mentoria para essas pessoas. E aí, chega aqui, tem tanta conexão. Então, eu tenho várias histórias de pessoas, por exemplo, o Norte é a região a ser batida na Expo, né? Assim, sempre o Norte está... acho que foi o Amapá 2023, o Amapá 2024, vamos ver... Em 22 foi o Paraense estava no top 10 não, também. Mas eu digo que assim, ganhou, né? Amazodã, eu não vou me lembrar. Mazodã. Enfim, mas a região norte é muito potente, assim, e é a região a ser batida pelas outras regiões, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que tem os vencedores, que são pessoas absolutamente merecedoras daquele processo, mas tem as pessoas que são vencedoras em todo o resto da jornada. Um exemplo disso, eu estava falando mais cedo, é a Badu Design, que foi na primeira Expo, e a Ariane, ela é uma pessoa que hoje palestra nos principais eventos do mundo inteiro, do Brasil inteiro e do mundo inteiro,
esteve no desfile de moda em Nova York, aqui na São Paulo Fashion Week, com um produto absolutamente sustentável, absolutamente interessante, inovador, que ela faz acessórios com cinto de segurança, mas não só isso, ela forma outras mulheres, ou seja, não é só para quem vai vencer, não é só para quem vai estar no top 10, não é só para quem vai vencer o reality show. A Expo, ela é realmente uma jornada muito valiosa para quem está nessa jornada de corpo e alma, quem entende que é uma grande oportunidade e realmente vale a pena participar, porque são muitas as chances que você tem antes, durante e depois do evento, que são 2, 3 dias, dependendo do estado. Obrigado, Carlinhos. Secretário, para a gente concluir essa Bem, rodada. eu acho que essa economia criativa, ela realmente tem trazido muitos resultados positivos para o Estado, em parceria, justamente aqui estou vendo aqui a placa do Sebrae, quero mandar um abraço para o nosso superintendente lá do Estado, que é o Rubens Magno, que todo mundo conhece como Rubinho, e ele tem sido trabalhado muito essa questão da economia criativa, tem dado uma atenção muito grande aos pequenos negócios, valorizando esses pequenos negócios para que realmente essas pessoas possam criar fontes de rendas alternativas que não sejam apenas rendas que vêm do negócio tradicional. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que para mim foi muito enriquecedor. Foi a minha primeira vez aqui. O Estado já estava outros anos participando, mas como secretário, a primeira vez que eu estive aqui, e saio daqui bem impressionado e feliz, né? O fato de sair daqui com a Natália como finalista aí desse reality, da visibilidade que o Estado vai ter durante mais de 30 dias na Rede Globo. E tem uma frase dos ribeirinhos lá do Tapajós que diz assim, que a canoa só anda se todos remarem juntos. Então, vamos remar juntos e seguir em frente. Muito obrigado mesmo, obrigado. Muito bom, secretário, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Noel, pela parceria. Quero dizer que também é uma honra estar aqui com vocês, viver essa experiência da Expo Favela Nacional e de estar há 2 anos, né, da curadoria, da programação. Isso é muito bacana a gente poder montar e dar liga nas personalidades diferentes, nas lideranças. Isso é muito importante. Para você que acompanhou a gente até agora, gratidão. Gratidão também a toda a equipe do SambaCast pela oportunidade de a gente estar gravando aqui nesse estúdio, no Expo Center Norte, em plena Expo Favela Nacional. Gratidão e até mais. Sarapatinha nesse carimbó.